Já parou para pensar como é que a gente faz para pintar o mundo com palavras? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em como transformamos uma coisa simples em algo bem específico e o geral em algo cheio de vida. E para isso, vamos explorar o poder dos adjetivos e das locuções adjetivas. Para começar, vamos fazer um exercício rápido de imaginação, tá? Pensa num mundo sem detalhe nenhum, sem qualidades, um lugar onde tudo era apenas o que é. Um carro é só um carro, um dia é só um dia, uma realidade que funciona, mas sem emoção nenhuma, sem nada que seja particular. Sem as palavras certas, a nossa comunicação seria exatamente assim. As fontes que a gente analisou descrevem esse cenário como sem graça e genérico. É um mundo onde a informação até existe, mas o sentimento, a nuance, isso não. É exatamente aí que entram as nossas ferramentas de hoje para dar vida e significado à linguagem. Ok, vamos para a nossa primeira ferramenta, a mais direta de todas, o adjetivo. Simples, né? Mas super poderoso e tudo contido em uma única palavra. Ele é tipo aquele toque rápido do pincel que muda a cena inteira. A definição é bem clara, é uma palavra que se junta a um substantivo para dar uma característica para ele. Só que o efeito é muito maior. Com uma palavrinha só, a gente pinta um quadro mental na hora, seja de algo bonito, quebrado ou feliz. E olha só como isso funciona na prática. À esquerda, a gente tem o carro. Uma imagem genérica, né? Mas aí, com uma só palavra, a gente transforma essa imagem. O carro veloz. Agora dá para sentir o movimento, a urgência, a energia. O carro ganhou uma identidade, uma história. Simples, direto e muito, muito eficaz. Agora, o que é bem interessante sobre o adjetivo é a flexibilidade dele. Uma das fontes o descreve como camaleônico. E essa é uma analogia perfeita, porque ele se adapta, ele muda de forma para que a imagem que a gente pinte seja sempre nítida e correta, sem nenhum borrão. E aqui a gente vê direitinho como essa adaptação funciona. O adjetivo precisa concordar com o substantivo em gênero e número. Se falamos o gato, usamos lindo. Mas se o substantivo muda para as gatas, o adjetivo vai junto, ele acompanha e se transforma em lindas. Ele meio que segue o líder, sabe? Para garantir que a comunicação seja precisa, harmoniosa. Certo? Agora, vamos para a nossa segunda ferramenta. Se o adjetivo é um pincel fino e preciso, a locução adjetiva é tipo um conjunto de pincéis trabalhando juntos, sabe? Para criar uma textura mais rica, mais detalhada. Não é uma palavra só, mas um grupo. O ponto crucial aqui é o seguinte. Apesar de ser formada por mais de uma palavra, a locução adjetiva tem exatamente o mesmo valor, a mesmíssima função de um adjetivo. Ela existe para caracterizar um substantivo e muitas vezes acaba adicionando uma camada de especificidade que uma palavra sozinha talvez não conseguisse. Vamos ver um exemplo clássico que ilustra isso perfeitamente. A palavra amor é imensa, mas é abstrata. Agora, quando a gente adiciona a locução de mãe, esse amor ganha uma outra dimensão. Ele evoca um sentimento de cuidado, de proteção, um significado específico que todo mundo entende. A estrutura mais comum para essas locuções é uma preposição seguida de um substantivo. Olha só os exemplos. De chuva não só qualifica o dia, mas faz a gente sentir o cheiro de terra molhada. Sem ar descreve mais que um pneu, descreve uma situação inteira. Com flores cria uma imagem super vívida. É uma fórmula simples com infinitas possibilidades. Então, peraí. Se os dois fazem a mesma coisa, qual é a diferença real? Por que ter as duas opções? Bom, a resposta está na forma, na estrutura e no efeito que cada uma cria. A função é a mesma, mas a sensação que elas passam pode ser bem diferente. E este slide ilustra isso de um jeito brilhante. Muitas locuções têm o que a fonte chama de um adjetivo irmão. Luz do sol pode ser dita como luz solar. Carne de porco vira carne suína. A escolha aqui é sobre o tom. Luz do sol soa mais poético, do dia a dia. Já luz solar soa mais técnico, né? A escolha de um ou de outro muda a música da frase. Mas atenção, e este é um ponto importante. Essa troca não é sempre possível. A locução de plástico, por exemplo, não tem um adjetivo único equivalente que a gente use no dia a dia. Isso acontece porque algumas expressões são tão parte da nossa rotina que a forma mais longa acabou virando o padrão. Ela é simplesmente insubstituível. Isso nos leva à questão prática. Com essas duas opções, como decidir qual usar? Não é uma questão de certo ou errado, mas sim de intenção. A escolha vai depender do que se quer comunicar e, mais importante ainda, de como se quer que a mensagem seja recebida. Então, como decidir?
As fontes que vimos sugerem que a nossa escolha é guiada por 3 fatores principais: a busca por precisão e naturalidade, a intenção de criar um estilo específico e, claro, acima de tudo, a necessidade de ter clareza na mensagem. Vamos ver a precisão e a naturalidade. Embora a água pluvial esteja tecnicamente correto, soa científico um pouco distante. Para a maioria das pessoas, cria uma barreira. Já a água da chuva, isso é direto, é visual, conecta com a experiência de todo mundo. A escolha aqui afeta diretamente o quão acessível é a nossa fala. Agora o estilo. Aqui a escolha muda completamente o jogo. Num texto poético mais elaborado, brilho estelar pode ter um impacto estético maior, uma sonoridade mais elegante. Já a locução brilho das estrelas, por outro lado, pode soar mais simples, mais genuína. A escolha não é sobre o significado, mas sobre a emoção que se quer despertar. Então, para resumir de um jeito bem visual, de um lado, o adjetivo. Uma palavra única, concisa, um impacto direto, como veloz ou lindo. Do outro, a locução adjetiva. Um grupo de palavras com a mesma função, mas que muitas vezes carrega mais contexto e nuance, como de mãe ou do sol. 2 ferramentas, efeitos diferentes, mas para o mesmo trabalho, colorir a comunicação. E assim a gente volta lá para o início. A linguagem não precisa ser genérica de jeito nenhum. Com essas 2 ferramentas em mãos, a questão não é só o que se diz, mas como se diz. A escolha entre um adjetivo direto e uma locução expressiva é o que dá cor, o que dá textura à comunicação. A tela da linguagem está sempre aí, prontinha para ser pintada.